Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, e hoje nós vamos falar a respeito de petição inicial, pedidos que em todas as ações tem que ter obrigatoriamente, tá? Outra coisa, justa causa. Também vou te ensinar como fazer uma petição inicial, tá? Legal, com uma estética boa, que o juiz consiga visualizar com maior facilidade, que te ajude na hora da audiência, né? Se for negociar algum tipo de acordo, todo mundo consegue visualizar os dados facilmente, inclusive a questão da justa causa também de forma clara e que você possa ganhar o processo óbvio, ok? Vamos começar? Primeiro, né? A gente endereça. Uma coisa que eu vou tratar com vocês a respeito do endereçamento é que, eu não sei se você sabia, na Justiça do Trabalho, o juiz não é de direito. Eu já vi isso aqui, eu até coloquei aqui em vermelho para vocês, porque não é juiz de direito. Juiz de direito é juiz civil, tá? Penal, de outra área. O trabalhista é juiz trabalhista ou um juiz federal, ok? Mas estávamos acostumados a endereçar ao juiz, correto? Sim. O CPC de 2015, ele mudou. O endereçamento não seria mais para o juiz, e sim para o juízo, tá? E também, com a reforma trabalhista, mudou também essa questão em 2017. Não é mais o endereçamento ao juiz, então seria ao juízo, o correto, ok? Então, como ficaria um exemplo aqui que eu trago para vocês? Ao juízo da terceira vara do trabalho de Mogi-mirim, do estado de São Paulo, certo? Eu trouxe aqui os artigos, tá? Para não dizer que eu estou mentindo, que eu tirei da minha cabeça, porque isso é pouco falado. Vou ver pouquíssimas pessoas comentando, pouquíssimos artigos a respeito. E assim, ó, o artigo 840 da CLT, ele falava a designação do presidente da junta ou do juiz de direito a quem for dirigida, né? Isso é reclamação trabalhista que pode ser escrita ou verbal. Verbal é uma piada, né? Vocês sabem disso, né? Pelo amor de Deus. A história de jus postulante me desculpe, mas eu acho assim ridículo. Porque uma pessoa que entra, que nunca fez direito, que não sabe de nada, nunca participou de uma audiência e entra sem advogado, entra com processo sem advogado, eu já vivi isso, tá? Quando eu estudava direito, meu marido foi dispensado de uma empresa. Na verdade, assim, a empresa faliu, quebrou, não pagou ninguém, não liberou nenhum tipo dos alvarás, né, para o FGTS, para o seguro-desemprego, e a gente precisou ingressar com a ação para pedir as verbas rescisórias, o alvará para o FGTS, a multa de 40% e o seguro-desemprego. Esses seriam os pedidos. E aí eu falei, cara, são tão simples. Na época eu fazia estágio. Eu falei, são tão simples, e na Justiça do Trabalho tem um juspostulante, vai lá, amor, conversa com o pessoal da vara. Gente, foi um caos. Primeiro que foi maltratado. Ninguém queria fazer. Segundo que essa história de verbal não rola. Aí ele falou o que tinha acontecido pro servidor, o servidor fez a inicial dele, e quando foi, acho que um mês depois, recebemos uma notificação, a juíza mandando liquidar o processo sob pena de indeferimento da petição inicial, porque era pelo rito sumaríssimo. Como uma pessoa pelo jus postulante vai fazer isso? Não tem lógica, né? Mas isso é uma briga para outro dia, tá? Então tá aqui, ó. Então aí em 2017 saiu e entra a questão do juízo e não do juiz. O CPC também, tá, pessoal? O CPC fala aqui, ó, no artigo 319, a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Então, o endereçamento, eita que hoje tá um negócio terrível. O endereçamento é ao juízo, tá? E não é juiz de direito, é juiz trabalhista. Juiz de direito, esquece isso, pelo amor de Deus. E aí, segue o modelo. Isso é fácil, até aí todo mundo sabe. Coloquei aqui tudo isso daqui é um exemplo, tá? Não são pessoas reais. Eu acho que
talvez não tenha ninguém chamado Goto, e você vai, né, qualifica o reclamante, você vai dizer se a ação é pelo rito sumaríssimo, rito ordinário, rito sumário. Lembrando que o rito sumaríssimo é até 40 salários mínimos vigentes na data da distribuição, rito ordinário, né, quando passa os 40 salários mínimos, mais. Ambos, depois da reforma trabalhista, precisam ser, não é na verdade liquidados, tem que indicar os valores. No caso do sumaríssimo, se você indicar para menos, os juízes daqui, já vi juiz falar, doutor, rito sumaríssimo, você tem que liquidar. Se você pediu R$1.000 de hora extra, eu não vou te dar mais do que isso, eu vou dar exatamente os R$1.000 que você pediu. O que pode ser acrescido aí é os juros e a correção monetária, ok? Eu dei um exemplo aqui também, no caso de uma inicial que tem mais de uma reclamada, mais de uma empresa. Você veja que ficou bem fácil a visualização. Tô aqui, enderecei, daqui a pouco eu apago, enderecei direitinho, qualifiquei, tá? Falei que rito era, reclamação trabalhista. No caso de inicial eu venho propor, tá? Eu acho que eu tô falando assim, tá meio que na cara de vocês. Vou tentar falar menos com as mãos, tá? E a questão aqui, como eu falei, 2 reclamadas, dá um espaçozinho para ficar visivelmente melhor, conseguir verificar direitinho, que às vezes as pessoas colocam tudo num parágrafo só e fica uma confusão, ninguém sabe quem tá no polo, quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira. Tenta também colocar uma letra só na petição inteira, por favor, né? Por favor, a gente agradece, principalmente quem advoga para a empresa, porque a gente consegue visualizar e o juiz também consegue visualizar melhor. Lembre-se, a sua inicial tem que fazer para o juiz, ele tem que entender, tem que ser algo fácil de entender, tem que ser algo claro, não cansativo, né? Não adianta jogar 40 jurisprudências e falar demais. Seja o menos é mais. É isso, o menos é mais, tá? Fala menos, fala exatamente o que é necessário. Não precisa ficar fundamentando, colocando 30 doutrinas, né? Divergência jurisprudencial. Menos. E de uma forma que dê para visualizar. Inclusive, a questão de colocar um espaçamento entre as linhas é muito importante, para não ficar aquele monte de linha tudo grudadinho que a gente não consegue nem ler direito. Por exemplo, eu estou trabalhando desde as 8 da manhã, agora são 23h44 da noite. Então, assim, você acha que o juiz também trabalha pouco? Não. E às vezes a vista está cansada, então a gente precisa fazer uma peça que a gente consiga visualizar. Repito, eu estou sendo repetitiva, por quê? Porque são erros que a gente vê todos os dias. Uma coisa que eu sempre faço quando eu estou advogando para o reclamante, na petição inicial, colocar o contrato de trabalho. Já é a primeira coisa que eu coloco. Por quê? Aí tá aqui. O que é que eu coloco nesse contrato de trabalho? A data da admissão, quando ele foi demitido, a função do cara, né, da pessoa, o horário de trabalho, quando ele foi demitido e por que foi demitido. Nesse caso, ele foi demitido por justa causa. Se fosse sem justa causa, você colocaria demitido sem justa causa. Se ele tivesse pediu demissão na data de 23/10/2015, ok? Que aí você coloca o motivo da demissão. Também a questão do salário. Quando a gente chega na audiência, a primeira coisa que o juiz pergunta é: vai ter acordo? Às vezes a gente pergunta também: excelência, qual seria a sua sugestão para acordo? Aí o juiz pergunta: quando ele foi contratado e demitido? Qual foi o último salário? E assim, e dando essas informações logo no começo, vai facilitar a tua vida, vai facilitar a vida de todo mundo, tá? Depois eu ensino também como fazer uma contestação para facilitar a vida de todo mundo. Outra coisa, um pedido que tem que ter, que no seu modelinho tem que estar no primeiro tópico: justiça gratuita. É o cansaço, tá, gente?
Justiça gratuita. Justiça gratuita tem que constar em todas as suas petições iniciais, para não esquecer, porque na maioria dos reclamantes há pedido de justiça gratuita. Então, já deixa lá bonitinho. Se porventura o seu reclamante não se enquadrar, aí você apaga, mas é melhor no seu modelo já ter sempre este pedido montado, certo? Para evitar esquecimentos. No caso que eu mostrei para vocês, esse exemplo são 2 reclamadas, então uma dica de ouro, tá? Dica de ouro. Eu sempre coloco da responsabilidade solidária ou subsidiária. Por quê? Eu já vi advogados fundamentando responsabilidade solidária e no final era subsidiária. E já vi advogados sustentando apenas responsabilidade subsidiária e era solidária. Perdão. Pede os 2. Porque às vezes você acha... a gente sabe a diferença entre um e outro, mas as empresas, elas entram no processo, junta documentos que você não tinha acesso, não sabia, e aí acaba perdendo o pedido por bobagem. Eu já vi, no dia que eu fui sustentar uma vez, eu vi o juiz falar, não, mas nesse caso é responsabilidade solidária e o advogado não pediu só a subsidiária, então não dá pra gente julgar extra petita, né? Não dá pra julgar a mais. Então, já não rola, certo? Pede os 2, essa é uma dica de ouro, tá? Reversão da justa causa. Se chega um cliente no seu escritório e fala que foi demitido por justa causa, cara, não fica colocando no inicial, ele não sabe por que ele foi demitido. Gente, essa é a maior mentira que eu já vi na vida. Todos sabem por que foi demitido. Ele às vezes não quer te contar, ou te contou e você tá dando de não sei o que aconteceu. Não faz isso, não faz isso. Coloca, fundamenta, porque você vai acabar perdendo o pedido. É melhor você analisar o caso e falar, excelência, eu até coloquei aqui o exemplo para vocês. O reclamante ele foi demitido por justa causa, por quê? Fala, foi acusado disso, disso e disso, ok? Razão nenhuma assista reclamada. Aí eu coloquei aqui em caso, houve o quê? Você coloca o erro que a empresa cometeu ou por que ele não poderia ter sido demitido por justa causa. Gente, esse ficou ridículo, mas vai assim mesmo, deu pra entender, né? Então, assim, não faz isso. Não fica falando que não sabe por que o cara foi demitido ou inventando história. Eu já peguei muito caso de reclamante inventando história, tá? Não sei se foi reclamante, não sei se o advogado, como uma forma de estratégia, mudou o que foi falado pela empresa, mas aí tem documentos e aí fica aquela confusão no processo. Não faz isso. Então, a melhor forma de você se defender nesses casos é explicar exatamente o que aconteceu e por que não. Aí você vai analisar todos os requisitos da justa causa para falar para o seu cliente, cara, tem chances de reverter, porque houve um erro na aplicação neste princípio, ok? Vamos começar. Chegando o cliente, primeiro você vai analisar o fato, se é grave ou não. A primeira coisa é a gravidade do fato. Será que realmente aquele ato que ele cometeu é tão grave que o contrato de trabalho tem que ser cancelado, tem que ser rescindido, né? Cancelado não, rescindido de forma abrupta, desse jeito assim, né? Tão agressivamente. Será que é tão grave assim? É a primeira pergunta. A segunda pergunta. Nesse caso aqui, eu coloquei o exemplo de desídia, tá? Se o seu cliente foi demitido por desídia, você vai ter que ver a progressão das penas. Por quê? Uma coisa é quando o meu cliente, ele furta um produto, é algo extremamente grave, que já te dá o direito, ele já dá o direito à empresa do rapaz ou da moça ser demitido por justa causa de forma imediata. Outra coisa, ele faltou um dia. Faltar um dia é justificativa para se dar uma justa causa de imediato para a pessoa? Não. Então, uma falta só não. Aí você vai analisar a progressão das penas. Como assim? Você vai perguntar para ele, você já tinha faltado antes? Quantas vezes você faltou na empresa sem justificativa, sem entregar atestado?
Você recebeu advertência verbal por escrito? Você foi suspenso por causa disso? Então você vê que teve uma progressão, foi progredindo as penalidades aplicadas até que teve um dia que ele faltou, depois de já ter passado por todas as penalidades, e foi demitido por justa causa. Mas não aconteceu. Ele só faltou um dia e foi demitido por justa causa. É tão grave assim? Não. Então você consegue reverter isso. Você explica de excelência. Ele só faltou um dia, tá? É diferente. A outra coisa que você tem que analisar é a questão do princípio da isonomia. Como assim, tá? O princípio da isonomia aqui. No princípio da isonomia, gente, o exemplo que eu vou dar para vocês é no caso de empregados que brigam, né, que se agridem fisicamente. A empresa ela não pode demitir por justa causa um e deixar o outro, só suspender o outro. Os dois não brigaram? Então, por que só um foi demitido por justa causa e o outro não? Eu já vi vários julgados nesse sentido, que a pessoa entrou com a ação, falou, olha, só eu fui demitido, e pelo princípio da isonomia, o juiz ele reverte a justa causa, tá bom? A questão da imediatidade é algo também que você tem que analisar e saber bem aplicar o caso concreto. Porque uma coisa é quando a empresa, o cara furtou hoje, a empresa soube, mas só demitiu ele 2 meses depois. Teve imediatidade? Não. Eu até trouxe aqui 3 conceitos para você. O primeiro é que, na verdade, não há um parâmetro de prazo para o perdão tácito, porque se eu não demito de forma imediata, presume-se que a pessoa foi perdoada, ok? Mas assim, não há um prazo fixo, como por exemplo no abandono de emprego, que são 30 dias. Neste caso aqui, o que deve prevalecer é o bom senso e a razoabilidade, óbvio. Segunda classificação, poderia dizer classificação, conceito, Maurício Godinho, que ele sugere que o prazo máximo para a averiguação, que seja de 30 dias por aplicação analógica da súmula 403 do STF. Eu trouxe 3 conceitos para vocês. O primeiro deles é que não há um parâmetro de prazo para o perdão tácito, devendo prevalecer o bom senso, a razoabilidade. Sempre, 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 sempre. Godinho ele já entende que o prazo máximo para averiguação seria de 30 dias, conforme súmula 403 do STF, tá? E Silva entende que imediatidade está longe de significar na hora, no dia ou na semana. Tem que ser verificado caso a caso. 30 dias eu acho muito, mas dependendo do caso, que tem que se abrir uma sindicância, tem que se averiguar, dependendo do tipo de empresa, né, da quantidade de funcionários, do acontecido, demanda um tempo para você realmente descobrir o que aconteceu e ter provas para essa demissão, tá? Uma empresa pequena, coisa simples, ou exemplo, a câmera pegou o cara furtando, não tem por que você demorar 30 dias para demitir a pessoa se você viu que ela furtou. Eu tenho gravação para isso. Então, assim, analisa o caso concreto, né? Se a questão aqui do seu cliente se entra na imediatidade. Se você viu que a empresa demorou, você pode explicar, olha, excelência, o fato aconteceu no dia X e a demissão no dia Y, muito depois, sem qualquer justificativa. Então, pede o perdão tácito, sim, ok? Outra coisa que você tem que verificar, dupla punição. Como assim dupla punição? Pelo mesmo fato, ele foi suspenso, depois foi aplicada a justa causa para ele. Pode acontecer isso? Não. Pelo mesmo caso, não. Pelo mesmo fato, não. Exemplo, brigou. Eu suspendi a pessoa, dei 3 dias de suspensão. Depois ele volta e eu demito ele por justa causa pelo mesmo fato? Não. Se você suspendeu, você não dá justa causa. Esse é um dos maiores erros que as empresas cometem. Então,
Se o seu cliente foi punido 2 vezes, é clássico. A justa causa será revertida, ok? Fácil até aqui, né? Aí você fundamenta, né? Fundamentou, bonitinho, ok, pede. Aí, antes que eu esqueça de falar, né? Pede o quê? A reversão da justa causa, não a rescisão indireta, reversão da justa causa, tá? Para demissão sem justa causa. Aí depois o que é que eu vou pedir? As verbas rescisórias, meu bem, que ele não recebeu tudo, tá? Então, com a reversão, requer a condenação da reclamada ao pagamento das verbas rescisórias. Aí você coloca o aviso prévio, que ele não recebeu, óbvio, 13º proporcional, férias proporcionais, 1/3, FGTS, multa de 40%. Gente, eu já vi na internet o pessoal falando que era multa de 50%. Não, 40% é do empregado e 10% ficava com a Caixa Econômica Federal, tá? Mas é 40% do empregado. E aí você vai ter que, né, escrever, colocar na sua inicial o valor exato que você quer receber. Aqui eu fiz um cálculozinho, mas seria de uma rescisão geral, tá? Saldo de salário, aviso prévio, a questão do INSS, do 13º. Depois eu gravo um vídeo, inclusive, com essa questão de cálculo que traz muitas dúvidas. Vocês, assim, a maioria dos advogados tem muita dúvida a respeito de cálculo trabalhista, como fazer a rescisão, tá? Aí, neste caso do meu exemplo, deu 12.932. Tá aqui também, não pode esquecer, tá? Tô falando tanto tá, né? Misericórdia. De pedir o quê? Um novo TRCT que não conste a questão da justa causa para sacar o FGTS, né? E o seguro-desemprego. Então, seriam esses 2 documentos, as 2 guias, o TRCT novo para sacar o seguro-desemprego, o FGTS e conseguir dar entrada no seguro-desemprego. Tem juiz que já faz isso por alvará, então é super rápido, tá? Nem precisa ficar essa luta com a empresa de TRCT, de guia e etc. Isso demora horrores. E aí, mas você já pode até incluir no seu pedido aqui, né? Sob pena de multa se a empresa não entregar, expedição de alvará judicial, indenização dos valores devidos, porque às vezes dá problema no recebimento do seguro-desemprego, porque demorou muito. Com alvará judicial, tudo vai. O problema é quando o juiz, tem juiz que não faz, tem juiz que manda a empresa entregar os documentos. E vai sempre emperrar, não conseguiu? Pode pedir sim a indenização nestes casos, tá? Dano moral pela justa causa. Eu apresentei para o juiz os fatos, o que aconteceu, falei para ele que não era cabível a justa causa, fundamentei de maneira simples, pedi a reversão para dispensa sem justa causa, pedi as verbas rescisórias. Tudo lindo até aqui, né? A diferença das verbas rescisórias, lembrando que é a diferença porque ele recebeu determinado valor assim que foi dispensado. E o dano moral, será que cabe ou não? Depende, tudo depende, né? O bom do direito é isso, né? Nada é 100%, tudo depende. Às vezes você acha uma coisa, é outra. Depende muito, porque você precisa provar. Neste caso, a prova é do reclamante. Não é como se fosse um acidente de trabalho, que é algo que eu não preciso nem provar o dano, que é óbvio. Né? Que, assim, como é que você perde um pé, exemplo, e não te traz um dano moral? Lógico que traz. Neste caso da justa causa, mesmo que você consiga a reversão, você tem que justificar por que do dano moral. A sua imagem foi denegrida na empresa, você foi demitido de forma abrupta e o valor das verbas rescisórias não foi suficiente e você está passando necessidade, está com as contas atrasadas, junta as contas atrasadas, tá?
prova que foi humilhado na demissão, que os colegas, né, fizeram chacota de você. Então, assim, o ônus da prova é do reclamante. Não é só pelo fato de ter aplicado a justa causa que ele vai ter direito ao dano moral. Então, depois da reforma trabalhista, é muito complicado você ficar pedindo várias coisas que não tem pé nem cabeça. Então, analisa bem o caso do seu cliente, se cabe ou não, para não perder dinheiro. Uma outra coisa que vocês têm que pedir em todas as iniciais é a questão do IPCA, que é o Índice de Correção. Por quê? Com a reforma trabalhista, a CLT fala que o índice de correção é a TR. Mas há entendimentos da inconstitucionalidade da TR e que o correto seria o IPCA. Gente, a diferença de correção no final, correção, o que é que eu falo? Concluiu o processo, eu tô com uma execução já montada, fiz os cálculos. A correção de um cálculo pela TR e a correção do cálculo pelo IPCA é uma diferença absurda. É tipo 10 mil para um, 15 mil para o outro, sabe? Assim, é absurda. Então, sempre peça IPCA, sempre. Aqui em Campinas, tem juiz que dá, tem juiz que não dá. Tem para todos os gostos. Mas é muito interessante, este pedido está em todas as suas iniciais. Dica de ouro, tá? Ouro, isso é uma dica para você ganhar dinheiro com as condenações na Justiça do Trabalho, tá bom? E aí a gente já está partindo aqui para o final. Não esquece de pedir os seus honorários de sucumbência, que depois da reforma trabalhista é devido, tá? Vamos seguir aos pedidos. Mesmo depois que você tenha feito fato, fundamento e pedido, fato, fundamento e pedido, fato, fundamento e pedido em cada tópico, é necessário fazer o pedido no final. Então, diante do exposto... Ai, o negócio tá indo rápido demais. Gente, diante do exposto, requer o que eu falei para vocês. A justiça gratuita, não tem valor correspondente, né? A responsabilidade solidária subsidiária sempre peça, coloque as duas. Mas eu tenho certeza. Não, põe as duas, porque é cada julgamento que a gente vê que a gente fica assim, boca aberta. Como chegou nessa interpretação? Mas põe as duas para não perder dinheiro. Reversão da justa causa. Aqui não estou pedindo dinheiro, então não tem valor correspondente. Tá? As verbas rescisórias, que eu tinha calculado ali para vocês, bem por cima, que deu 12 mil. O dano moral eu resolvi colocar porque nesse meu caso hipotético ele foi agredido, então eu iria provar isso. Os honorários de sucumbência. Foi uma ação simples, mas assim, com dicas valiosíssimas. E aqui, outra dica também, sempre falar que quer todos a questão da prova. Cadê? Não, tá aqui embaixo, perdão. A questão da prova, tá? Requer todos os meios de provas admitidos em direito, sem exceções, inclusive audiência de instrução. Por que eu coloco isso nas minhas iniciais? Porque tem aqui uma cidade na região de Campinas que tem uma juíza que ela nunca faz audiência de instrução. E às vezes já aconteceu de advogado perder o prazo, porque ela fala assim, é necessária audiência se as partes se manifestem, se é necessária audiência de instrução e o que fundamente o que você quer provar. E aí o advogado perdeu o prazo, não teve audiência de instrução, perdeu o processo. Foi sustentado no tribunal, falando que na petição inicial dele tem esse pedido. 3 desembargadores, um falou, não, mas o pedido está inicial, ela deveria ter feito a questão da audiência, né? Deveria ter feito a audiência, não deveria nem ter
despachado, né? Ter esse pedido de despacho. Nossa, a juíza não poderia nem ter pedido essa manifestação porque estava na inicial. E aí os outros 2 desembargadores falaram não. Ela deu a chance para ele falar, inclusive explicar ponto a ponto do que ele queria fazer prova em audiência. Ele não fez, precluiu o direito, não tem mais o que fazer. Tchau e bênção, doutor. E aí perdeu o processo. Muito dificilmente ia conseguir a reversão com o RR nesses casos, tá? E aí dá o valor da causa. Sono! Passou. Dá o valor da causa, que é a soma de tudo. Isso daqui tá fácil. Lembrando que por ser rito sumaríssimo, a juíza ela vai condenar a empresa se ganhar tudo nesse exato valor. O que vai ser acrescido? Apenas juros e correção monetária. Porque eu tenho que liquidar. Tem que ser líquido o pedido neste caso. Ok? Menos de 40 salários mínimos. Então, muito cuidado. Nestes casos, se você não tem certeza, está pedindo hora extra e adicionais, e você não tem certeza, põe para mais. É melhor pôr para mais do que para menos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que foram várias, e são dicas que eu aprendi, né, com os anos advogando, fazendo defesa, fazendo inicial, e são de extrema importância. Inclusive, são dicas também que a gente ouve falar no tribunal, né, que a gente assiste outras sustentações. E sorte e sucesso para todos vocês. Um forte abraço e até a próxima dica. Antes de tudo, me segue no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tá bem legal os canais. Eu tô disponibilizando toda semana vídeos com dicas. E curte, compartilha. Se tiver alguma crítica, pode criticar. Nívia, não gostei. Nívia, tá estranho. Não concordo com seu posicionamento. E a gente debate, porque isso é saudável, isso é legal. Tá bom? Então, dicas, sugestões e elogios, estou aberta para ouvi-los. Sempre. Dúvidas também. Pode mandar suas dúvidas que a gente responde, a gente ajuda, porque eu, como você, né, comecei e eu sei que o começo nunca é fácil, tá bom? Um abraço para vocês, até mais, tchau!